Graça e paz, povo de Deus! Estamos indo para o nosso 7º estudo da primeira carta aos Tessalonicenses. E seja muito abençoado por essa mensagem de hoje. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, para que em nome do Senhor Jesus essa palavra possa também chegar a outros corações. Inclusive, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores a respeito do estudo dessa carta, não deixe de assistir, porque vai edificar muito bem a tua vida. Sem mais demoras, vamos para a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de sermos maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muitas lutas. Aqui nós temos dois pontos principais. Primeiro, no verso 1, onde Paulo vai dizer: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Paulo entendia a respeito da providência de Deus. E dentro da doutrina da providência de Deus, nós temos 3 linhas, a qual a primeira é a preservação, aonde nós entendemos que tudo o universo está sendo preservado pelas mãos poderosas de Deus. A segunda é simultaneidade, aonde as coisas que acontecem é permissão de Deus. E também temos a terceira, que é a cooperação, que todas as coisas cooperam por meio de Deus. Em Romanos 8, verso 28, vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo aqui no capítulo 2, verso 1 de Tessalonicenses, ele vai estar mostrando que a chegada dele até ali aos irmãos em Tessalônica não foi em vão, mas foi um propósito de Deus, algo que Deus já tinha separado. Lembra da visão de Paulo em Troade, antes dele ir para Macedônia, que aparece um varão clamando e pedindo para que eles pudessem sair dali e ir até lá na Macedônia, pregar o evangelho do Senhor? Então Paulo entendia e sabia que ele estava ali, não era porque ele queria, ou por causa dos seus sonhos, dos seus planejamentos próprios, mas ele estava ali por causa da providência de Deus, a mão de Deus que o levou até aquele lugar. Ele não estava em vão, muito pelo contrário, ele estava cumprindo o propósito de Deus. E nós, dentro dessa devocional estudo, precisamos entender isso, que Deus está no controle e nos levando ao seu propósito. Você não está fora do propósito de Deus, ou você fugiu da mão de Deus, não. Tudo deveria ter acontecido dessa forma, desse jeito, dessa maneira mesmo que está acontecendo. Foi isso que trouxe você até aqui. Então nós precisamos entender isso, que as mãos poderosas de Deus estão nos levando. Você está no lugar certo e no momento certo. Lembra da história de José? José, ele tem um sonho, Deus coloca algo no coração dele e agora, depois desse sonho, ele vai ser vendido como escravo pelos irmãos, ele vai para a casa de Potifar e da casa de Potifar ele vai parar numa prisão. Agora da prisão ele vai revelar o sonho ali do copeiro Mó e ele vai em direção à casa de Faraó. Por que isso tudo? Porque Deus, a mão poderosa de Deus, estava levando, caminhando José para o sonho, para o propósito que Deus colocou no coração dele. Então nós precisamos entender que nós estamos no lugar certo. Por quê? Porque Deus, com as suas mãos poderosas, ele que nos trouxe até aqui, até nesse vídeo que você está assistindo hoje. Não é eu, não é você, mas é Deus cooperando para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã ouvindo e sendo ministrado por essa mensagem, por essa palavra. Ainda que você não consiga entender, suas escolhas os trouxeram até aqui e sem perceber, foi o próprio Deus que criou uma estrada para você. O principal é pedir a Deus que abra o seu entendimento e você possa entender qual é o propósito de Deus nisso tudo. Paulo, ele não parava, ele não desanimava, porque ele entendia que tudo que ele estava vivendo e tudo que ele estava fazendo eram as mãos poderosas do Senhor. Na parte 2 vai dizer pra gente que mesmo em situação adversa, ele não desistiu. Lembra comigo que Paulo saiu de Troade, ele vai para Macedônia e a primeira cidade que ele vai ali se situar é a cidade de Filipos. E na cidade de Filipos há uma jovem pega ali com demônio e adivinhação e Paulo e Silas vão expulsar o demônio daquela mulher
e eles vão parar na prisão, ali no cárcere inferior, ao ponto deles serem açoitados, machucados, e mesmo assim, à meia-noite, eles levantarem uma forte adoração a Deus mediante aquilo tudo. Então, depois Paulo e Silas, eles vão sair dali e vão em Tessalônica. Eles poderiam muito bem desistir, eles poderiam muito bem abandonar, eles poderiam entender, já que o carcereiro se converteu, acabou o nosso propósito aqui na Macedônia. Não, ele não faz isso, ele não retorna, mas ele continua avançando. Por quê? Porque Paulo não era daqueles que colocava a mão no arado e olhava para trás, mas Paulo avançava para o plano e para o propósito do Senhor. Aí eu quero perguntar para você nessa manhã, será que você é daquele que vive os planos do Senhor e não desiste no meio do caminho, ou qualquer circunstância te faz parar? Paulo vai mostrar que mesmo em situações diversas, mesmo machucado ainda, mesmo ferido ainda por causa de Filipos, ele não parou de pregar a mensagem do Evangelho. Ele continuou independente das circunstâncias. Qual circunstância tem feito você parar? Qual circunstância tem feito você desistir? Entenda uma coisa, desistir para nós cristãos não é uma opção. Cristo não desistiu de nós, Cristo não parou por nós, Cristo continuou, mesmo ali, ele sendo humilhado, mesmo colocando nele uma coroa de espinho, mesmo colocando ele numa cruz que não era dele, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo humilhado, Jesus suportou tudo, a morte de cruz, para que através do sangue dele, nós pudéssemos ter salvação. Ele se entregou como um cordeiro vivo, um cordeiro santo, um cordeiro sem pecado algum, pela minha vida e pela tua vida. Se Cristo não desistiu de nós, por que nós devemos desistir do chamado que Deus colocou na nossa vida? Paulo vai mostrar aqui para nós que mesmo mediante as perseguições, mesmo mediante as circunstâncias desfavoráveis, ele não abandonou, ele continuou. Nós precisamos ter uma ousada confiança em Deus e saber que Deus está no controle de tudo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, Paulo vai dizer a respeito disso. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Mesmo mediante a perseguição, mesmo mediante a toda circunstância, mesmo mediante aquele cenário de dor, de sofrimento, Paulo possuía uma ousadia. E aqui nós não estamos falando de alguém que está andando pesado, olhando para baixo, chateado numa situação, não. Aqui estamos falando de alguém que teve ousadia. Paulo, ele foi com ousadia, com ânimo, com coragem, com fé, com convicção, com certeza, anunciar aos irmãos de Tessalônica a palavra do Senhor. E mesmo mediante a muita luta ali também que ele teve em Tessalônica, durante esses 3 sábados, aonde ele foi perseguido pelos judeus, aonde colocaram ele para fora daquela cidade, aonde ele teve que fugir daquele lugar. Mesmo mediante toda essa luta, mesmo mediante a toda essa situação, Paulo continuou avançando em ousadia para anunciar o Evangelho de Deus. Em Hebreus capítulo 10, verso 38, vai dizer para nós: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos do que retrocede e tem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós somos aqueles que caminham pela fé. Não é uma opção para nós retrocedermos. Não é uma opção para nós desistirmos. Nós precisamos continuar firmes, convictos na certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o propósito que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais níveis de desafios, eu não sei quais lutas você tem enfrentado, mas essa mensagem de Deus para nós, nessa manhã, é para que nós possamos não desistir, porque desistir não é uma opção para nós. Nós aprendemos com Paulo, que Paulo, ele vai ali,
mesmo ferido, mesmo machucado, há uma ousadia, há uma coragem, há uma certeza na vida de Paulo de permanecer anunciando a palavra de Deus. E fruto disso, aquela igreja se tornou uma igreja cristã verdadeira, uma igreja transformada, uma igreja mudada pelo poder de Deus, aonde eles se tornaram um exemplo para Macedônia e para Caia. Eles abandonaram seus ídolos, se converteram ao Senhor e serviram a Deus juntamente ali com Paulo, pregando o evangelho para que outras vidas pudessem ser alcançadas e transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu irmão, nenhum esforço nosso é em vão. Nenhuma luta, nenhum desafio, nada pode parar um adorador de Deus. Nada pode paralisar um filho de Deus. Nada pode paralisar aqueles que creem em Cristo Jesus e entendem que tudo é um propósito de Deus. Deus nos separou para esse propósito. Deus nos separou para viver os planos e os chamados do Senhor. E nós precisamos viver eles na integridade, de forma inteira. Não desista, não pare. Não abandone, Deus é contigo e Deus, meu irmão, vai te levar a viver e a vencer dentro dos planos e dos propósitos do Senhor. Talvez você já estava pensando em desistir, talvez você já estava pensando em desanimar, talvez você já estava pensando em entregar propósitos, ministério, coisas que Deus colocou sobre a tua vida. E a mensagem para nós hoje, mediante a vida de Paulo, é que ele não desistiu, ele não abandonou o chamado dele, mas ele continuou firme com ousadia, imitando o comportamento de Jesus, que Jesus também ele não abandonou, muito pelo contrário, ele seguiu firme, com coragem, com convicção, com fé e certeza, por amor a nossas vidas. E o que nós temos que fazer é continuar firme, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua manhã, que Deus possa abençoar você em qualquer momento que você estiver vendo esse vídeo e entendendo os planos e os propósitos do Senhor. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe também de ver os vídeos anteriores e que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa abençoar você, abençoar a tua casa e amanhã estaremos juntos aqui novamente para mais um vídeo. Que Deus abençoe.